Meninas, eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente, né? Como era a questão de vocês em relação ao período menstrual, como é que vocês se sentiam, o que é que vocês sentiam, como foi a experiência do Dio, o que é que mudou. Queria que vocês falassem um pouco pra gente o que vocês se sentirem à vontade de contar. Tá. Vou começar, que eu sou mais velha. Muito bem. Assim, Rai, o meu DIU eu botei há muitos anos, né? Eu vou botar pela terceira vez, então já vai mais ou menos 15 anos, no mínimo, né? Porque é 6 ou é 5? 5. 5, né? Então é 15 anos que vai no mínimo. Vou trocar pela terceira vez, né? Você quer colocar, né, querida? E a minha indicação foi porque o meu fluxo era muito grande. E eu sofria muito com cólicas, com TPM, com estresse, com dor. Para mim era muito sofrido menstruar, né? Ter aquele fluxo todo mês. Eu trabalhava nesse tempo na Otoche, era o dia em pé. Então, assim, era muito dolorido para mim. E eu já vinha, desde a minha adolescência, eu sofria com cólicas, né? E as médicas diziam, não, quando você tiver filho, passa. Não, quando você tiver... E tive a primeira e não passou, e tive o segundo e não passou. E eu disse, doutora, pelo amor de Deus, me faça alguma coisa, eu não aguento mais. Aí comecei a tomar anticoncepcional, né, para ficar direto, só que eu esquecia, e todo dia aquele negócio era uma bagunça, né, e a menstruação vinha porque eu esquecia de 2, 3. Enfim, um belo dia ela disse, não, vamos botar um DIU. E eu só ouvia falar naquele DIU de cobre, né, que as pessoas falam que ele aumenta o fluxo. Doutora, pelo amor de Deus, não quero nada que aumente, não, porque já é muito, parece uma cachoeira. E eu ainda ter que botar esse dia, eu não quero. Ela disse, não se preocupe, você não vai nem menstruar. Quando ela falou isso, parece que ela estava cantando uma música de Deus. Os anjos, as nuvens se abriram para mim. Parece mentira, mas depois do terceiro mês, até os terceiro mês, veio meio que o irregular, mas depois do terceiro mês, nem TPM eu senti mais. Nunca mais eu soube o que é TPM. Né? Às vezes eu trabalho com muitas mulheres e os fluxos delas, às vezes, ficam tudo junto. Né? Tudo. Quando vem todo mundo menstruado de uma vez só, aí eu dou uma sujadinha, uma borrinha, mas é só isso, nada que um protetor diário resolva. Né? Então, assim, para mim, é uma experiência incrível, né? Eu e todo mundo que chega aqui, eu indico, porque o Mirena, para mim, assim, realmente mudou minha vida. Que eu era insuportável na TPM, entendeu? Então, assim, só eu não ter mais TPM, não ter o fluxo, não ter problema de fluxo, de dor, de nada, para mim, tanto que eu fui uma das incentivadoras, né, para Nicole colocar. Ela vai falar o caso dela, que é outro, né, diferente, mas também em alguns pontos parece. E, assim, para mim, foi, assim, maravilhoso. Né? Eu só tenho coisa boa para contar do DIU, Mirena, né? Não sei os outros, mas o Mirena... Amiga, eu anotei alguns pontos, né? Que é legal, muito legal, gente, ouvir a fala de vocês. E a gente já tinha conversado isso algumas vezes, né? E aí, o medo que você tinha, né? Porque você tinha sempre a ideia do aumento do fluxo, porque quando a gente pensa em DIU, é muito comum que as mulheres pensem isso, elas correlacionam ao DIU de cobre que aumenta o volume menstrual. Isso. E era o que você pensava, né, doutor? Isso não vai dar certo, não. Né? Então, já tinha esse medo. Tu lembra, amiga, se tu tinha mais algum medo? Não. A minha dor era grande, né? Então, qualquer coisa que sanasse a minha dor, eu estava fazendo. Então, eu tinha mesmo um desejo gigantesco de parar. A minha menstruação era muito ruim. Entendi. E a outra coisa era que tu esquecia muito o remédio. Tu é daquelas pacientes que eu conheço bem que não gosta de tomar remédio. Nenhum tipo de remédio. Até gosto. Eu gosto, eu só não lembro.
Assim, quando é todo dia, eu gosto, mas eu só não lembro. E eu tinha problema com acne também, sabe? É assim, era complicado. Mas, Entendi. assim, quando ela disse que ia parar, eu ia para a ginecologista, não era nem para fazer exame, sabe, Rai? Era para dizer assim, doutora, bote alguma coisa para me parar essa menstruação, porque eu não aguento mais. Mas era muito sofrido para mim. Eu usava uns 4 pacotes de absorvente durante o mês. Então, era muito sofrido, era fluxo grande, era muito ruim. Amiga, assim, eu conheço um pouco de você, de algumas coisas, né? E eu percebo que você é uma mulher que é conectada com a natureza, que gosta de coisas naturais, que gosta muito dessa conexão. Eu percebo pela sua forma de trabalho, porque você me disse também que gosta muito de banhos, de Uhum. ervas. O fato de você não menstruar te deixa insegura em relação à tua saúde? Porque muita Não, gente tem medo. não me deixa. Na Mas tu sabe verdade, por que eu tô falando isso, né? Porque tem muita gente que tem aquela Sim. crença que De que tem que a sair, né? que a menstruação é uma espécie menstruação, de verdade, purgação que limpa, tira né? tudo do corpo que não presta. As pessoas têm essa crença, né? Isso, exato. Mas aí vale muito a gente esclarecer, né? Para quem não entende bem, que não é que com o uso do DIU, Mirena, do DIU hormonal, você não saia a menstruação. Ela não fica aprisionada. Na verdade, ela não é produzida, né? A camada interna do útero, que é o endométrio, ela fica estagnada. É como se ela não se multiplicasse, não se proliferasse e não produzisse a menstruação. Então, não fica nada aprisionado. Então, é importante muito que se diga Você só isso, né? cessa a produção, né? Para que ela não ocorra. E é transitório. Quando você retira o dispositivo, a menstruação ela volta a ser produzida normalmente. E uma Verdade. coisa, sabe, Rai, que eu gostei, foi porque, tipo, eu não mudei o meu corpo. Eu não engordei, eu não alterei meu humor, eu não criei acne, coisa que com o anticoncepcional comprimido acontecia. Eu ficava enjoada, né? Com Mirena, não sinto nada. No meu caso também foi bem difícil. Amiga, aí eu vou passar para a Nicole. Engraçado, gente, que isso é verdadeiro, tá? Por que que foi legal a gente trazer a experiência de vocês? Porque é muito, gente, comum. A mãe tem um sangramento aumentado, um período menstrual aumentado, um volume menstrual aumentado. É muito comum que as filhas também tenham. A Né? E genética, aí, ela quando a não gente manda, ela pensa come. Quando a gente pensa em mulheres que têm sangramento aumentado, a gente pensa em algumas causas, né? A gente pensa em miomas, a gente pensa em adenomiose, em endometriose, e muitas dessas causas. E existem as causas também que a gente não consegue encontrar um problema estrutural, que a gente chama de sem etiologia, sem causa aparente, que tem muito sangramento, né? E em todos esses casos é muito comum que mães e filhas tenham o mesmo problema, né? E aí conta o caso de vocês, como é, Nicole, conta um pouco o que você quiser falar pra gente. No meu caso, assim, ela envolve realmente também, né? A minha fala é muito parecida com a dela, porque envolve muito sofrimento em si. E quando alguém chega para mim e fala assim, não menstruar é falta de saúde, eu olho para a pessoa e digo, então é porque você não tem conhecimento, realmente as pessoas padecem por falta de conhecimento, e não ter saúde é o que eu tinha antes de colocar o DIU e de escolher algum método contraceptivo. Porque, assim, diferente dela, o meu quadro era um pouco maior, né? Eu sofria com muita dor. E o meu sangramento, ele era uma coisa, assim, absurda. Às vezes chegava o dia de eu trocar de absorvente 8 vezes e eu usava absorvente noturno.
era uma coisa que, assim, me incomodava muito. Eu já, na minha escola, eu já estava acostumada a, no meu primeiro dia, a faltar ou a sempre se sujar. Eu sempre levava uma roupa a mais. As pessoas já eu nem tinha mais vergonha. A mulher não tem, né? Ai, sujou. Eu não, a pessoa chegava, ai, sujou. Eu sei. Tipo, já estava acostumada, já era uma coisa tão normal para mim que eu já meio que me acostumei com isso. E isso para mim foi uma época de muito sofrimento, porque realmente eu sentia muita dor. Eu me sentia constrangida, não podia usar roupa clara em nenhum dos dias que eu tivesse menstruado. Em nenhum dos dias. Realmente é como se eu estivesse doente. Quem está próximo de mim sabe que E assim, ainda tem a questão da anemia, né? que eu vou até citar aqui, que eu ficava mesmo doente mesmo, deitada e cansada, sabe? Com aspecto realmente muito cansada. E aí quando a pessoa fala isso, chega assim, me dá uma trava na garganta, né? Porque eu disse, meu Deus, as pessoas realmente padecem por falta de conhecimento, porque doente eu estava naquele período, né, que eu passei. E aí ainda tem um agravante maior. Eu sofria muito de anemia, né? Minha hemoglobina, ela dava 8, 9 quando eu estava no período menstrual. Para vocês terem noção, chegou um dia que meu período estava o fluxo estava tão grande que um médico até cogitou eu fazer uma transfusão de sangue. Não foi? Ele cogitou eu fazer uma transfusão de sangue, porque eu estava perdendo muito sangue, uma coisa assim absurda. E aí foi quando eu fui no médico, no hematologista, já tinha ido para vários. Fiz exame genético para saber se tinha alguma alteração, fiz vários exames. E ela tinha crises, Rai. Ela tinha crises de anemia aguda. E ninguém sabia de onde vinha essa anemia. Ela fez exame para saber se sangrava por o intestino. Vários tipos de exame ela fez. E aí foi quando eu fui num médico, aqui um hematologista muito famoso aqui de Fortaleza, que ele era muito legal, sabe? Assim, ele me acolheu super bem. E aí ele chegou para mim e eu expliquei minha situação já assim estressada com tudo que tinha acontecido. E aí ele olhou para mim e falou assim: Nicole, pensa num balde. Você enche o seu balde de água. Só que no seu caso, o seu balde está furado. Você está enchendo e está saindo. Não tem como. Tampa o buraco. Você tem que tampar o buraco. Nesses termos, ele falou. Depois que você tampar o buraco, vai ficar melhor. E assim, aquele médico, ele de uma forma lúdica, né, de uma forma engraçada, ele me ensinou muito e foi quando eu comecei a procurar ajuda. E aí eu fui em outra ginecologista, falei minha situação e ela me indicou um de pílula, né, de anticoncepcional. Eu usava um que tinha uma quantidade de estrogênio menor, mas não deixava de ter, né? E aí eu percebi, eu como nutricionista, eu gosto muito de estudar a saúde da mulher em si, né? E eu percebi e comecei a ler vários artigos que falavam da dificuldade da perda de massa de gordura, né, com o uso do anticoncepcional. E aí eu comecei a usar o meu caso como case, assim, para ser estudado realmente. E eu via que realmente tinha essa dificuldade. E eu comecei a juntar alguns estudos e tudo mais. E comecei a ver que isso prejudicava muito a saúde da mulher em si, né? E aí foi quando eu comecei a lhe acompanhar, comecei a lhe assistir. Eu senti uma segurança assim, enorme pelo jeito que você falava e pela forma que você comunicava. E eu disse, é esse método que eu quero, né? E aí foi quando a gente sentou e conversou. E na primeira consulta eu me senti super segura, super abraçada. E eu senti que uma pessoa me entendia, né? Entendia o que eu estava passando, entendia as minhas dores, entendia como eu estava me sentindo como mulher. E sem contar vários problemas, como, por exemplo, a gente até conversou no dia da consulta, a falta de lubrificação, né? O cansaço físico mesmo. E, assim, eu sentia muitas coisas que era proveniente do anticoncepcional, né? Que tinha uma correlação e os estudos mostravam que poderiam estar relacionados com o uso da pílula. E aí foi quando você, naquela consulta, me apresentou todos os métodos,
me mostrou lá os níveis de hormônio que cada um tinha. E assim, eu me senti super segura. E quando eu vi, eu disse, não, é esse método que eu quero, é esse método que eu quero investir. E hoje eu tenho o Mirena, né? E a minha experiência, diferente da minha mãe, é de poucos meses, né? Eu coloquei recente. Então, meu corpo ele ainda está se adaptando. Na primeira semana, eu tive algumas alterações no meu rosto, né? Eu tive algumas espinhas, saíram um pouco para fora e tudo mais. A minha pele ficou um pouco mais áspera, mas depois que completou o ciclo de um mês, o meu rosto normalizou, né? O meu fluxo menstrual, que eu tinha muito medo de parar com a pílula, justamente por conta disso, que eu tinha medo de parar e voltar, e aí eu ficar doente de novo, como eu estava antes, né? Do buraco se abrir de novo. No buraco ficar aberto de novo. E aí eu tinha muito medo disso, mas aí eu entrei no meu período menstrual, menstruei 3 dias, também com protetor diário, foi super tranquilo, meu rosto se normalizou, né? E eu tô muito feliz com o método que eu escolhi. E sem contar que toda vida que eu viajava, eu tinha que parar numa farmácia diferente para comprar um anticoncepcional, porque eu Sempre ela esquecia. Sempre esquecia. Então, tipo, eu gastava todo o dinheiro na farmácia. Toda farmácia que eu ia, eu tinha que comprar um nacional, né? Porque eu sempre esquecia. Nicole, e aí, E assim, aí, quando foi tu pra mim, tinha foi essas ótimo. crises de anemia, tu já era nutricionista? Não, não era. Eu ainda estava estudando. Ela tem ainda desde tava... quando começou a menstruar. Foi. É porque E eu sem fico contar na pensando mudança de assim, né? humor. Como é que é para você, nutricionista, de saber dessas deficiências que você tinha, né? De ferro e tudo. Então, como era para você se enxergar com aquelas deficiências, né? E sentir em você mesma aquilo que você estuda, que você vê, né? Na verdade, Raia, é porque assim, existem muitos profissionais no mercado, né? Hoje existem profissionais com gabarito, né, e com conhecimento lá em cima, e existem profissionais que olham para você e meio que não sabe identificar o seu problema, né? E quando eu comecei, todo esse meu percurso que eu tô contando, eu não era nutricionista, né? Então, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. E às vezes eu ia pro médico e ele olhava pra mim e falava assim, ah, não, é só você comer mais beterraba, é só você comer mais, sabe? E aí eu ficava, meu Deus, eu acho que o problema realmente sou eu. Acho que as pessoas não estão entendendo o que eu tô falando, alguma coisa assim. E aí quando a gente começa a estudar e quando eu escolhi, me posicionei, disse, não, eu quero mudar, eu comecei a estudar sobre, né? E comecei a ir atrás sobre a saúde da mulher, eu percebi que muita gente padece realmente porque não conhece. Não conhece seu corpo, não conhece as formas que a mulher tem de poder melhorar a sua saúde mesmo. E aí foi quando eu virei realmente a chave, né? E aí um médico para mim, quando ele falou, né, no período que eu estava procurando um médico para fazer o tratamento da anemia, ele falou assim, é só comer mais beterraba que melhora. E aí eu já estava assim, saturada. E eu já estava saturada. E aí eu estava no finalzinho da faculdade. Eu lembro como se fosse hoje. Aí eu peguei, olhei para ele e falei assim, eu acho que você tem que voltar para a faculdade de medicina. Porque se você soubesse um pouquinho mais sobre os alimentos, você ia saber que a beterraba ela tem um índice de ferro baixíssimo. E que esse não é o meu problema. Tipo, sabe, eu chutei o balde porque eu já estava estressada das pessoas não pararem para me escutarem. Né? E era só isso que eu queria. Eu queria que alguém me escutasse e tentasse entender qual era o meu problema. E, Nicole, você como nutricionista, você encontra casos parecidos com o seu? Demais. Né? Mulheres com carências, com perdas, né? Muito. Justificadas por Aqui no isso. consultório eu recebo muitas pacientes que chegam, às vezes chorando e falando que de perda de desejo sexual e tudo mais. E assim, e eu fico impressionada porque nem todo mundo tem essa coragem de falar abertamente, né? E assim, eu sempre gosto na minha avaliação, eu perguntar sobre o desejo sexual, perguntar sobre a lubrificação, perguntar sobre tudo isso, porque eu acredito que isso é importante. E que como pouca gente fala,
às vezes um assunto que não é falado, ele passa batido, né? E aí, quando existem mais pessoas que falem sobre o assunto e fiquem abertas para falar de forma normal, a pessoa se sente mais confiante e diz, nossa, ela entende meu problema, se ela perguntou, eu tenho uma abertura para falar, ela pode ter algo que pode me ajudar. E assim, e hoje, com o uso da pílula, né, a gente sabe que pode haver uma diminuição de testosterona. E quando diminui essa testosterona, diminui o desejo sexual. E aí, no consultório, eu sempre gosto de falar muito sobre isso, porque é uma coisa que eu passei, sabe? E eu não desejo para outras mulheres. E como eu aprendi, né? E como eu me senti segura aprendendo e sendo case nesse aspecto, eu me sinto na obrigação de falar. Engraçado, né? É muito bom quando a gente observa as coisas na gente mesmo e meio que testa, né? Verdade. Eu testo muita coisa, sabe? Também. Eu uso para testar, para me saber o que é que sente, como é. Eu também gosto. É muito legal isso. E você cria mais empatia com o paciente para você entender, Com né? certeza. O que é que a pessoa sente. Gente, e me conta, Nicole, em relação a inserção. Eu queria que vocês contassem um pouquinho da experiência de vocês na hora de inserir. Eu não sei mesmo, Elaine, como foi a tua inserção, porque eu não me recordo de você ter me contado, né? Eu sei a da Nicole, que foi comigo, mas a sua eu não lembro realmente que foi com outro profissional. Eu acho que eu não contei, mas assim, para mim foi super tranquilo. Aquele soninho gostoso. Ah, tu colocou com sedação. Com sedação, né? Ele ceda e aí, quando eu acordei, já estava linda e pronta. E aí tu já colocou 2 vezes? 2 vezes, vou colocar a terceira. Já vai pro terceiro, Dil. Já vou pro terceiro, é para colocar, viu, Pichanca? Quando é, amiga? Hã? Não sei, quando é? Me dizer. Ah, tá certo. Vamos olhar com essa validade, mulher. É bom olhar, né? Nicole, como é que foi? Tu teve medo? Pode falar a verdade pra gente. Você teve medo de inserir? Teve algum receio? Alguma coisa te preocupou? Na verdade, Rai, como eu já tinha sofrido muito com menstruação, meu medo era de colocar e tudo voltar, né? Tipo, quando era antes de eu usar qualquer método contraceptivo. E aí o meu medo era esse, não era na hora, não era nada disso. O medo era de voltar a menstruar, voltar com os sintomas que eu tinha e tudo mais. E na hora foi super tranquilo. Eu entrei naquela salinha, me sentindo Grey's Anatomy. Dormi, quando acordei, já estava lá prontíssima. Foi super tranquilo, super, super, super. É assim, meninas, algumas mulheres, principalmente aquelas que têm cólica, que já têm um histórico de uma menstruação mais incômoda, que às vezes, quando tem muito sangramento, também vem associado, tem mais desconforto nos dias posteriores, depois da inserção. Como é que foi o de vocês? Eu tô perguntando porque realmente eu não me recordo. O meu eu senti só uma cólicazinha, né? Uns 2, 3 dias, mas foi super tranquilo, Rai. Para mim, porque assim, primeiro, quem tá acostumada com muita dor, pouca dor é brincadeira, né? Então, assim, por isso que foi tranquilo, né? Talvez uma pessoa que não sinta cólica nenhuma e coloque, possa vir achar que dói ou que incomoda. Mas para mim foi de boaça. Tipo, eu senti nos 2, 3 primeiros dias algumas cólicas, mas nada muito forte, nada demais, entendeu? E aí pronto, até hoje, de vez em quando, cada 6 meses, eu sinto uma cólicazinha suave, até algo que eu valha com cólica, até estranho, mas é uma coisa que rapidinho passa, eu não tomo nem remédio e passa. Ó, tem uma seguidora aqui falando que ela tá se identificando com os nossos problemas, né? Com questão de menstruação. E assim, até a G Dantas. E aí, o que é que eu posso falar para ela, né?
que ela confie e que ela realmente procure um profissional que ela veja, se sinta segura para fazer, né? Eu escolhi você, Rai, porque realmente não é enchendo aqui, não é babando, nada do tipo, não. Mas é porque eu senti muita segurança. E antes de eu ser paciente, eu era seguidora, né? E eu senti muita segurança mesmo. O meu resultado, depois de colocar o DIU, no primeiro dia eu senti uma cólica forte, né? E aí eu mediquei. Depois de uma semana, eu senti as mudanças na pele, né? Como eu falei, o aparecimento de acne e tudo mais. Porque, querendo ou não, o estrogênio da pílula ali meio que inibe, né? Isso, mascara isso. E aí, eu senti isso uma semana depois. Mas depois de um mês, tudo se normalizou. O meu fluxo não ficou aumentado. Realmente, para quem usava noturno, usar protetor diário e ainda estar nutricionalmente no corpo mais saudável é uma vitória. Então, para mim foi uma experiência ótima. Sobre a questão da cólica, no dia eu senti que eu coloquei, mas após isso eu não senti mais. De vez em quando dá umas dorzinhas, mas é bem leve mesmo. E é só no primeiro dia da menstruação. Após isso, tranquilo. E eu uso roupa branca, viu? Agora, quando eu tô menstruada, tudo normal. Ninguém ri de mim. Posso tentar me levantar várias vezes. Isso vale ressaltar, né? Posso Vale usar calça ressaltar. branca, né? Belíssima. Ai. A Girlene tá dizendo que colocou comigo e está amando a experiência. Faz quanto tempo, Girlene, mulher, que tu colocou? A Ana disse que vai dia 24, está ansiosa. Muito bem. Ana Neres. Ana Neres, muito bem. Ana Neres era o nome de uma colega minha de colégio. Meninas, me contem uma coisa, vamos mudar de assunto um pouquinho, que eu tô curiosa para saber como é que tá os atendimentos de vocês agora que a gente já voltou a funcionar. Como é que tá sendo lá? Como é que vocês estão fazendo? A gente está atendendo, né, com quantidade reduzida e com todos os cuidados, né, Rai? A gente está, graças a Deus, a gente dá um 360, né, nas vendas. E a gente, quando não tem um público, a gente corre para o outro e vai caminhando, porque a gente passou um bom período fechada. E a gente sempre, assim, as pessoas, geralmente, algumas ali abriam clandestino e tudo mais, só que a gente tentava, a gente sempre obedeceu muito o decreto, né? Porque a gente acredita que isso é uma responsabilidade que a gente, como empresa, tem que se portar, né? Que é algo que é pedido, que é feito, a gente obedece, né? Então, a gente tentava realmente aumentar as vendas online, trabalhar com site, vendas e tudo mais. E aí foi quando a gente conseguiu dar a volta por cima e quando ele disse, pode abrir, a gente abriu com a agenda bem reduzida também e sábado e domingo respeitando também o decreto. É um desafio, né, gente? E como é que vocês estão se sentindo em termos de saúde mental? Captopril, Rivotril. Então, assim, eu, durante muito tempo, eu achava que nunca ia ter nenhum tipo de problema com ansiedade, porque eu sou muito extrovertida, né? Sou muito transparente, mas em um período, né? Não sei quanto tempo, eu venho me observando de uma forma mais impaciente, né? Às vezes estressada e às vezes mesmo até ansiosa, né? E aí eu procurei uma psicóloga, né? Eu estou fazendo terapia, tá me ajudando, né? E eu acredito dificilmente hoje quem não esteja precisando, porque não é só a questão do isolamento em si, né? Porque você, como é uma mulher empreendedora como nós, a gente, além
da gente, tem outras famílias que dependem do nosso negócio, né? Então, eu me preocupo pelo meu negócio, eu me preocupo pela minha família, eu me preocupo pela família dos meus funcionários, né? Então, assim, é uma cadeia. E aí acaba que às vezes a gente nem sabe para de pensar na gente e pensa muito no todo, né? Então eu meio que perdi um pouquinho essa conexão de cuidar de mim mesma, né? E aí eu fui atrás, eu não, né? A Nicole que foi. Foi atrás, ela encontrou uma profissional incrível, incrível mesmo, que ela está ajudando, me ajudando muito e na verdade ela está ajudando a eu me encontrar, né? Eu cuidar mais de mim, eu ter atenção comigo mesma, ter o meu me time, empatia, né? Com a gente mesmo. Porque eu me cobro muito, eu me cobro demais. Então, assim, no dia da minha folga, eu tenho que produzir alguma coisa. E eu acho que muitas mulheres vão se identificar, porque a gente faz isso é automático. Não é eu acredito que você também seja assim, porque eu disse para Nicole, eu me vejo na Rai. Ela é autêntica, ela é dedicada, ela é intensa. Eu também sou muito intensa. Muito! Então, a gente costuma brincar. A gente costuma brincar que a gente não é estressada, a gente é muito estressada. A gente não é muito alegre, a gente é muito alegre. Tudo é muito, né? A gente não é apaixonada, a gente é muito apaixonada. É verdade. E, na verdade. A gente não consegue entregar para o nosso paciente, para o nosso cliente, só um pouquinho. A gente entrega muito. Desse jeito. Aí verdade. Mas também quando a gente se diverte, também é muito. Muito. Verdade. E quando a gente tá triste, é muito. Inclusive, Rai, um dia desses eu tava falando, gente, eu queria comprar uma bolsa, tô tão assim hoje, não sei o que. E aí eu comentei lá né, na caixinha que realmente é verdade. Tem dia que a gente tá meia murcha, né? Meia e na verdade, pensativa. E na verdade, menina, segunda e terça-feira da semana passada, minhas gente, eu tava assim, de dar dó, coitada. Mas, e nesse período, assim, Rai, na verdade, é difícil quem esteja, assim, difícil quem esteja bem, né? É para te desconfiar de quem tá tudo bem, que não tá sentindo nada. Eu acho que para essas pessoas é que a pessoa tem que, nossa, tem alguma coisa errada. Porque não tá bem nesse período, tá tudo bem. Porque ninguém tá 100% bem. 100%, né? A gente tem que estar sempre tentando ser o mais empático possível com as outras pessoas, porque todo mundo está vivendo uma dificuldade diferente. Quando não é uma dificuldade questão financeira, é uma dificuldade emocional. Quando não é emocional, é uma dificuldade de saúde, é uma dificuldade uma perca, né? Na própria meio de se lidar com você mesmo, entendeu? Então todo mundo está passando por algo. Ninguém está 100% bem. Esse final de semana eu fiquei off, não fiz stories e não trabalhei. Porque quando eu não estou trabalhando no consultório, eu estou trabalhando na internet. Conteúdo. Então, eu estou gravando, eu estou fazendo conteúdo, eu estou fazendo vídeo, eu estou fazendo que não deixa de ser desgastante. E até mais. Porque você tem que algo, né? Para produzir uma coisa legal, criativa, engraçada, você tem que estar muito bem. Você se doa, né? Muito! Aí, assim, sempre ia trabalhar. Aí, esse final de semana eu digo, não vou trabalhar, vou dar um timezinho aqui, vou relaxar. A única coisa que eu fiz foi programar hoje pra gente ter esse momento. Mas, assim, na busca de ter um pouquinho mais de equilíbrio para lidar com essa semana, e é dia após dia, semana após semana, vivendo uma coisa de cada vez, para seguir, né?
E se Verdade. Uma hora firmando, essa coisa vai melhorar. e se firmando também, tentando se sustentar em coisas boas, né? Porque, exemplo, a gente abriu recentemente, a gente recebeu tanto depoimento de pessoas que disse: nossa, eu tava com saudade de vocês, da energia de vocês. Então, é nisso que a gente tem que se apegar, né? As pessoas, elas vão pra RAI por quê? Porque para sentir a energia, a vibe do auditório da RAI. Então, é nisso que a gente tem que se apegar. Exatamente. Dessas coisas E outra boas, coisa, pra eu gente... não posso. Assim, as pessoas esperam de mim energia, dedicação. Então, eu tenho que estar bem, né? Porque é isso que eu me proponho. E aí eu tenho que buscar equilíbrio em outras coisas para poder estar bem. Para poder estar bem. E gente, aí, mas eu tô morrendo de saudade de ir aí no espaço. Pois venha. Agora eu quero ir levando meu gin para me fazer aí meu Querida! Adoro! Pode vir! Vamos fazer o seu chai, você e a Mila. Um chai, quero fazer um banho o de happy hour lua. da RAI, a praia da Aí RAI. eu vou, dessa vez eu vou querer fazer um banho, como é? O bronze que é misto. Como é que chama? O híbrido. Mulher misto não, mulher misto é híbrido. Quero fazer um banho híbrido, entendeu? Quero pegar um solzinho, vai né? ficar belíssima. Bem cedinho, E depois quero fazer um jato. Gente, olha, a minha massinha, assim, que as meninas fazem, fica muito lindo. Porque elas fazem, pelo menos é o que eu gosto, né? Porque cada um é de um jeito. Mas fica bem fininha, chique, linda, super delicada. Eu acho tudo. Aí eu quero ir fazer minha masquinha, quero tomar um chai. Um chai. Muito obrigada. Tá, querida. Muito bem. E isso, até você falar nisso, Rai, isso é um método de válvula de escape também. Você fazer algo que lhe deixe bem, você fazer algo que lhe deixe feliz. Né? Então, é isso que a gente também tem que se apegar. Fazer algo que motive a gente, que deixe a gente Porque, bem, na verdade, Rai, o que me tirou, assim, o que me fez ficar ruim, não foi que eu me dedico tanto que, às vezes, eu não fazia algo para mim satisfazer. Sempre eu estava ocupada, sendo que eu tenho que cuidar da minha máquina, né? Eu tenho que tirar o meu momento de fazer o que eu gosto. E agora eu tô comigo mesma, né? Eu tô tentando, porque para quem é muito intensa é difícil você parar. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu me priorizo muito. Nesse ponto, eu sou até egoísta. Eu me priorizo muito. Então, assim, eu trabalho muito, mas por que eu tô sofrendo agora nesse período? Porque eu priorizo muito o meu lazer e as coisas que eu gosto de fazer. Como eu não tô podendo fazer a maioria delas, aí eu tô sofrendo. Por quê? Como assim? Isso me dá equilíbrio. Eu trabalho muito, mas eu me divirto muito. Eu faço muito as coisas que eu gosto e eu trabalho muito. Dessa forma, para mim, tá ótimo. Só que aí eu continuo trabalhando muito e não tendo acesso às coisas que eu gosto de fazer. Aí, esse desequilíbrio é que é o meu ponto fraco nesse momento, entendeu? Então, buscar coisas que estejam viáveis, possíveis e se adaptar nesse momento, ao né? que é possível é que é o desafio. E, Rai, é até importante a gente falar, porque a gente está aqui com várias mulheres, né? Acredito que a maioria do público daqui é feminina. E eu deixo aqui uma pergunta. Você sabe o que é que lhe deixa feliz, o que é que lhe deixa bem? Por quê? Porque eu já percebi que tem gente que não sabe. Eu não sabia. O que é que lhe deixa feliz? Tem gente que não sabe dizer, olha, isso e isso que me deixa bem. Esses dias eu tava virada no girai, estressada, sabe? E aí eu peguei a bicicleta e saí andando de bicicleta. Ou seja, eu gosto muito de realizar atividade física. Aquilo ali me deixa feliz.
é para mim uma válvula de escape, né? E eu deixo aí a pergunta, você precisa saber o que é que você gosta, você precisa ter. Eu sei pela Rai que ela gosta muito de praia, de aventura, cafeteria, entendeu? Eu sei que isso eu gosto, de verdade. Verdade. Vou te dizer. Tem que se questionar. Eu gosto acordar sem despertador, com calma, vestir uma roupa, escolher uma roupa com calma, com prazer, combinar um look que eu acho que ficou legal, sem pressa, vestir, tomar um café da manhã gostoso num lugar tranquilo. Gosto muito de fazer esse programa sozinha, até prefiro sozinha, num lugar que me faça bem, que me passe paz. Aí eu tenho alguns lugares preferidos. Como não tá sendo possível fazer isso no final de semana, eu tô achando horrível, né? E é isso aí, como, tipo, eu gosto muito disso. Eu gosto de outras coisas também, e continuo fazendo, ouvir música. Eu gosto de tomar um banho na área aberta da minha casa. E com, sabe, assim, aquele banho bem bom, com calma, sentindo o sol. Banho de sexta-feira. O banho de sexta-feira. O banho da sexta-feira, assim, bem para descarregar. Agora, isso dá para fazer, mas as outras coisas nem tanto, né? Barzinho, gente, ouvir música ao vivo em barzinho é uma coisa que é fundamental para o meu equilíbrio. Eu gosto. Ouvir música, barzinho, boemia, bar, gente boêmia. Nossa, isso me faz uma falta que só a misericórdia. E essas coisinhas, Rai, a gente vai ficando meio que surtada, né? Mas é como a Nicole falou, muita gente nem sabe o que faz falta, né? Vive tão no automático. Eu estava assim, no automático. No automático, sem nem saber o que era que estava me fazendo eu me sentir daquela forma. E agora eu tô começando a realmente olhar mais para mim, ela também. E é muito importante. É tanto que quando eu comecei a olhar mais para mim, até eu fui me consultar, fui cuidar da minha saúde, que isso faz parte também. Fui em outros médicos para fazer check-up, porque isso é importante. Como é que a gente vive trabalhando com mulheres, vive falando que a gente tem que se cuidar, falando de vitamina D, e a gente mesmo está se cuidando, né? Então, é importante. Meio controverso, né? É meio controverso. E aí eu comecei a eu mesma, no meu tempo, né? Tô indo me cuidando. Realizando, né? É, verdade. Muito bem. É aos poucos que a gente vai fazendo, é um passo de cada vez. Com calma, devagar, tentando... Porque às vezes eu vejo também que a gente é tão paciente com as outras pessoas, a gente aceita tanto das outras, e por que a gente não aceita da gente? Né? É muito doido isso. E um dia eu li um livro que para mim foi uma virada de chave, que ele falava assim, quando você se sentir culpado de tirar folga, aí tá o problema. Folga, tirar uma folga. Aí tá o problema. E muitas vezes, por eu ser muito nova, Raia, só tenho 23 anos, me formei muito cedo, sempre trabalhei desde os meus 16 anos, entendeu? E por eu ser muito assim, e eu mesma me cobrar muito de, não, eu faço, não, tudo eu faço, não, tudo eu resolvo, entendeu? Por eu ser muito assim, a conta chegou para mim também um momento. Teve um período que eu fiquei doente fisicamente mesmo. Eu senti febre, dor de garganta, doente. E aí eu fui procurar ajuda, fiz um check-up geral, fiz vários exames, vários, um check-up mesmo. Quando eu fui mostrar ao médico, ele falou, uma médica, né? A Clarice, maravilhosa. Tenho contato com ela até hoje, me ajudou bastante. Quando eu fui mostrar para ela, ela falou, Nicole, você é uma pessoa super saudável. Colesterol bom, tudo muito bom.
E me fala um pouquinho da sua vida. E aí foi num dia que ela me pegou também, meu assim, aí eu falei tudo pra ela, falei como que tinha sido minha trajetória. Ela também foi super paciente em me escutar. E aí eu falei tudo pra ela e ela falou, olha, eu acho que o seu problema é emocional, né? Eu acho que é algo mais interno, mais dentro de você mesmo, da sua mente. Eu vou lhe indicar uma pessoa, e foi aí que ela me indicou minha psicóloga. E foi quando eu comecei a fazer terapia também, e eu vi o quanto que isso é importante, o quanto que isso é essencial para a sua vida. E aí foi quando eu parei de me cobrar tanto e comecei a tentar me olhar com um olhar mais como eu olho para as outras pessoas, com um olhar mais empático, com um olhar de se eu não conseguir isso hoje, tá Compaixão, né? tudo bem, amanhã eu consigo, né? Não, isso aqui não dá para me fazer, isso aqui dá, né? Foi quando eu comecei a me analisar e ver o que é que estava ao meu alcance para ser feito, o que é que eu conseguiria fazer e o que é que eu tinha disponibilidade física para fazer, não ultrapassar o meu limite. Essa é o grande ponto. É saber qual é o ponto de equilíbrio, né? Com certeza. E foi muito importante para mim ter esse tempo. Parar, pensar, foi muito bom. Gente, tá maravilhoso o papo. Eu vou deixar a nosso bate-papo salvo aqui para as meninas. Durante a semana, essa semana e a semana que vem, eu vou soltar as pílulas aqui dos melhores momentos para a gente compartilhar. Quero saber o nome dessa terapeuta para a gente indicar também. Maravilhosa. E quero, essa semana, eu já vou combinar de ir aí. Pois combine, viu? Venha, meu amor. Ó, Já vou, com eu certeza. coloquei o Ai, arroba tem- da psicóloga aí, ó. Para quem tiver interesse, show! quiser falar com ela, ela. Show! Já vou Maravilhoso. olhar aqui o perfil dela. Meninas, foi muito bom estar com vocês, como ótimo. sempre. E a gente se Foi um encontra em breve. prazer. Foi um prazer, Obrigada Raíssa. pelos depoimentos. Beijo. E, gente, lembrando que a Elaine e hoje a Nicole são minhas pacientes. Os casos são caso a caso, são individuais. É importante que vocês conversem com o médico de vocês. Né? A gente está falando aqui do caso delas, porque elas toparam dar esse relato no sentido de partilhar essa experiência para que outras pessoas desmistifiquem um pouco, né, essa questão do DIU, mas que cada pessoa é diferente. E aí a gente precisa avaliar individualmente. É importante que vocês saibam isso, que nem tudo serve para todos, né? Verdade. No caso delas. Né, meninas? Um abraço Beijo. enorme. Muito obrigada por partilhar. Obrigada a um pouco da você, vida de meu amor. vocês Um com a prazer. gente. Te esperamos com o chai. Vamos preparar o chai. Beijo! Cheiro, meninas! Tchau, tchau! Tchau, tchau.